Queridos irmãos e irmãs, eu os saúdo com muita alegria, com a graça e a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro estudo, com base no livro de Neemias. O nosso tema, o tema da nossa série de estudos é reconstruir. Como é que Deus levanta uma pessoa para mudar a história de tantas outras? É isso que nós já começamos a ver e veremos nos próximos estudos e no nosso hoje. Aliás, o tema do estudo de hoje especificamente é a mão de Deus agindo. Uma pergunta inicial para que você já comece a pensar e a elaborar sobre o que vamos aqui comentar. A pergunta é a seguinte: você ora a Deus pedindo dele o momento certo de falar e o momento certo de fazer alguma coisa? O momento certo, guarde isso. Nós precisamos verificar na nossa própria vida se nós temos assim orado, buscando de Deus os momentos mais adequados para falar e para fazer as coisas. Nós vamos ver isso aqui estampado na vida de Neemias. Muito bem, irmãos, vamos juntos então aqui cantarmos, depois vamos orar e estudar a Escritura. Convido você a cantarmos juntos o hino 164 do Inário Novo Cântico, Nome Precioso, que no seu coro diz assim: nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Santo nome incomparável, tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Levado contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Ó Deus, Pai querido, obrigado por podermos falar com o Senhor em oração, por podermos derramar a nossa alma diante do Senhor, agradecer-te, reconhecer a tua boa mão sobre nós, reconhecer, ó Deus, isso que nós acabamos de cantar, que nós podemos, ó Deus, contar contigo, com o teu nome, ou seja, com a tua presença conosco em todo o tempo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado também pela certeza de que o Senhor não nos deixa sozinhos. Eu te peço, ó Deus, a tua bênção, a tua graça, sendo derramada na vida de cada um daqueles que estão aqui, buscando ao Senhor nesta hora, que, ó Deus, o Senhor, que conhece pormenorizadamente as nossas vidas, dispense o teu favor, ó Pai, porque sem ti nós nada podemos fazer. A nossa suficiência vem do Senhor. E agora, Deus, queremos aprender do livro de Neemias, principalmente pensar sobre a mão do Senhor agindo em nossas vidas
através das nossas vidas. Dá-nos luz, ó Deus, para enxergarmos na tua palavra as lições preciosas que tanto precisamos e para serem aplicadas na nossa própria vida. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, vamos então abrir o texto sagrado? Vamos para o livro de Neemias, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Neemias, já estamos no capítulo 2 de Neemias, a partir do verso 1 até o verso 10, nós leremos. Peço que você então acompanhe aí a leitura, o texto sagrado, a palavra de Deus para nós diz assim: No mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi: Viva o rei para sempre! Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da linha do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da linha do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Meus irmãos, ao enfrentarmos desafios, e todo desafio já traz dificuldade embutida, não é? Senão não seria um desafio. Portanto, ao enfrentarmos momentos de dificuldade, grandes desafios, muitas vezes nós nos vemos confusos, incapazes de encontrar um meio de solução, um meio de saída daquela situação. Nós temos disposição, muitas vezes, boa vontade também, mas nós não sabemos tantas vezes o que fazer ou como fazer. Talvez você se identifique com o que eu estou dizendo aqui, ou porque está vivendo um grande desafio no momento, ou porque já experimentou isso na sua vida, né? Muitas vezes queremos fazer algo, mas não sabemos o que e nem como. Que recursos nós temos nesses momentos? O capítulo 2 relata como a preocupação de Neemias se transformou em ação. Na última devocional nós analisamos a preocupação de Neemias, né? Mas ele passou da preocupação para a ação. Tanto que no final da sua oração, registrada no capítulo 1, ele mesmo fala: Senhor, que o Senhor me dê favor, derrame graça, para que eu encontre ali favor da parte do rei. Ou seja, ele estava orando com disposição de agir. Então, repito, eu falo de novo, Neemias passou da preocupação para a ação. E é isso que nós veremos aqui no capítulo 2. O primeiro ponto é que Deus, e isso aqui é maravilhoso, irmãos. Como é que a turma fala? Tem que parar tudo para nós prestarmos atenção nisso. Deus estava agindo antes mesmo de Neemias. Glória a Deus por isso. Porque Deus preparou Neemias com recursos para a obra muito antes dele mesmo enxergar a necessidade da obra.
quando resolveu fazer alguma coisa em favor do povo de Deus ali em Jerusalém, Neemias se viu possuidor de recursos especiais. Aliás, é interessante isso, né? Precisamos parar aqui para comentar. Foi só quando Neemias se dispôs a fazer algo em nome do Senhor e para o bem do povo do Senhor que ele deu conta, ou se deu conta, de quanto ele tinha à sua disposição. Antes ele não sabia. Então, muito antes dele tomar conhecimento dos problemas ali em Jerusalém, Deus o fez copeiro do rei Artaxerxes, o colocou ali na corte real, na corte do imperador da Pérsia. O cargo de copeiro era muito importante, irmão. Xenofontes, é esse mesmo nome. Ele era general grego. Ele escreveu que os copeiros persas exerciam influência considerável na corte real e eles seguiam até um elaborado protocolo que incluía provar o vinho na presença do rei. Dessa forma, o copeiro era encarregado de proteger o rei de qualquer tentativa de envenenamento, né? E o copeiro, por isso, dispunha de pronto acesso ali à corte. Deus fez de Neemias um homem importante, irmãos. Um homem de confiança do próprio imperador. Um homem com livre acesso ao maior imperador da sua época. Essa era certamente uma condição para poucos, uma condição muito privilegiada. Ele poderia falar com o rei quando quisesse, e certamente ele contava com a confiança ali do rei, do próprio imperador. Deus age assim muitas vezes, não foi só com Neemias. Deus nos concede recursos e oportunidades para que a obra dele, a partir da nossa vida, seja feita e continue. Mesmo que agora a gente não saiba como é que isso pode ser realizado e como esses recursos poderão ser utilizados. Mas no momento certo, nós vemos como Deus prepara tudo perfeitamente, porque Ele age antes mesmo de nós. Então Neemias teve o trabalho, a sua profissão, preparada por Deus, para que no momento devido, essa colocação profissional dele fosse abençoadora. Você já parou para pensar como, ou melhor, como nós devemos encarar o nosso trabalho? Para que é que Deus te deu o seu trabalho, a sua profissão, te colocou profissionalmente aonde você está hoje? Bom, em primeiro lugar, é óbvio, para sustentar a nós mesmos e as nossas famílias. Em segundo lugar, diz a Bíblia, para sustentar, ou melhor, para auxiliar, é a palavra, aqueles que necessitam, não é? Esse é um outro fator importante daquilo que Deus coloca na nossa mão. Temos que nos sustentar e também auxiliar quem precisa. Mas também nós podemos enxergar o nosso trabalho como um verdadeiro ministério. A palavra ministério tem a ver com serviço. Ministrar é servir. Ministrar não é ficar em evidência. Ministrar é servir. Ministério aponta para serviço. Você já encarou a sua profissão, a sua ocupação profissional como um ministério? Porque muitas vezes a gente olha para o missionário, até para o pastor, e fala, esse é o ministério deles. Mas muitas vezes, pelo menos a maioria dos cristãos, não enxerga a sua própria profissão como um ministério. Não é que ele vai ficar falando o dia todo da Bíblia. Não é que ele vai deixar de trabalhar, de fazer o que tem que fazer para ensinar o Evangelho. Não. Mas é que a sua ocupação vai ser vista como uma oportunidade de servir a Deus e ele vai aproveitar, sendo dirigido por Deus, os momentos apropriados, os momentos certos, não é? Para fazer, para falar, enfim, para demonstrar o que Cristo fez na sua vida. De modo que um pedreiro, um padeiro, um médico, um engenheiro, até mesmo profissões que a gente muitas vezes olha com desconfiança, não é? Certa vez eu ouvi assim, pastor, foi me perguntado, pastor, será que pode haver um advogado crente? É que a experiência da pessoa com essa classe profissional foi ruim. Eu falei, claro que sim, desde que ele seja, ou ela, fiel
a Deus, toda e qualquer profissão deve ser encarada como um ministério. Oportunidade de representar a Cristo fora do ambiente da igreja, mas servir a Cristo ali. Exatamente porque Deus é quem nos coloca em nosso trabalho. Essa é uma dinâmica, uma visão que precisamos resgatar, irmãos. Tem tudo a ver com o sacerdócio de todos os crentes, não é? Todos nós, representando a Cristo no dia a dia, em todos os ambientes da vida. Mas nós temos aqui mais ensinos. Por exemplo, irmãos, nós vemos aqui que Deus preparou o coração do rei para ouvir Neemias, né? Foi durante o mês de Quisleu, equivalente ao nosso dezembro, falamos um pouco disso na última devocional, que Neemias ouviu pela primeira vez sobre o estado dos muros de Jerusalém. Já não havia mais muros, né? Todos derrubados, portas queimadas, o estado do povo também de desmoralização. E imediatamente ao ouvir isso, Neemias se pôs a jejuar, a lamentar, a orar. Também já vimos isso. E durante os 4 meses seguintes, de Quisleu a Nisan, dezembro a abril, mais ou menos, ele persistiu ali em oração. Aí você pode perguntar, por que tanto tempo orando por uma coisa só, né? Especificamente por algo. Por que tanto tempo? Neemias estava preocupado, irmãos. Embora ele fosse uma pessoa influente, como já falamos, um copeiro do rei, pedir por Jerusalém, por uma cidade conquistada e com um histórico de grandes rebeliões, poderia isso desagradar o imperador. Ele poderia pensar que Neemias estava preparando um novo motim, ou então que estava abusando da sua condição de copeiro, não é? E poderia então estar importunando o rei com problemas pessoais particulares. Tudo isso poderia ter rondado ali a mente do imperador de Artaxerxes. E Neemias sabia desses riscos, sabia os riscos que ele corria ao se dirigir ao rei, e além disso ele tinha a preocupação de não perder a oportunidade. Você já parou para pensar que tem coisas na vida que a gente precisa pedir de Deus o momento certo, como falamos, né, na nossa pergunta inicial, porque são oportunidades que podem passar se mal aproveitadas, se não forem dirigidas por Deus, se Deus não colocar na nossa mente as palavras corretas. Enfim, Neemias tinha esse temor. Se o rei dissesse não ao pedido, tudo estaria perdido ali, irmãos. Nada poderia ser feito ali por Jerusalém. Por isso, ele pede a Deus que abrandasse o coração do rei Artaxerxes. Ele fala, né, no final do capítulo 1, sobre isso, né? Concede que eu encontre, que eu ache mercê na presença do rei, ou seja, ache o favor dele, a fim de que ele pudesse então deixar as suas responsabilidades no palácio com o intuito declarado de estar à frente da reconstrução de Jerusalém. E ele diz isso. Então, Deus preparou o coração do rei, como nós vamos ver aqui, para que ouvisse Neemias. É o que nós lemos em Provérbios 21:1, né? Como ribeiros, como as águas do ribeiro, né? Assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este, ou seja, Deus, segundo o seu querer, o inclina. Mas a terceira lição que nós temos aqui, irmãos, é que Deus preparou o momento certo para o pedido. Deus preparou a situação certa. Isso está no verso 2 aqui do capítulo 2. A resposta de Deus à oração de Neemias veio de uma maneira inesperada, quando o rei e a rainha estavam jantando ali no seu palácio. O centro das atenções naquele jantar foi Neemias. É interessante isso. Foi o copeiro do rei. Os súditos persas deveriam comparecer na presença do imperador inteiramente, completamente felizes na presença ali do soberano. Não era admitido ou admitida uma outra postura. Até aquele momento, Neemias tinha conseguido esconder a sua tristeza, a sua preocupação com Jerusalém. Mas ali naquela ocasião em particular, o rosto de Neemias deixou transparecer
a sua profunda dor sobre a respeito das dificuldades do seu povo. Essa falha de Neemias no trabalho dele de copeiro do rei poderia significar a sua demissão ou até algo bem mais grave, né? Até mesmo a sua morte, a punição por morte. Agora, ao invés de se mostrar irado e de punir Neemias, o rei, com o coração trabalhado pelo Senhor, alvo da oração de Neemias por 4 meses, o rei Artaxerxes questionou a sua aparência triste, e era ali um gancho, não é? O momento apropriado, o momento certo, era ali a oportunidade de tratar do problema, irmãos. Então vejam que não foi Neemias que importunou o rei com os seus problemas. Pelo contrário, Deus agiu, a mão de Deus agiu de tal forma que foi o rei, movido por Deus, que perguntou a Neemias o que estava acontecendo e abriu as portas. Só o nosso Deus pode fazer isso. Portanto, por hoje eu quero ficar por aqui. E eu quero te dizer que você pode e você deve orar a Deus pedindo o momento certo de fazer alguma coisa. O momento certo de falar alguma coisa. Como nós estudamos no livro de Eclesiastes há pouco tempo na escola dominical, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Então, nós podemos pedir a Deus: Senhor, prepara, Senhor, me dirige, Senhor, me dá as palavras corretas, Senhor, o contexto correto, o momento apropriado, me dá discernimento para que eu perceba isso, capte isso e seja usado pelo Senhor para cumprir os teus propósitos, não é? E isso seja bênção para a minha vida, mas também para a vida de tantos outros. Nós precisamos agir como Neemias. Então, mais uma vez, eu te encorajo. Você tem algo no coração que você quer fazer? Você tem algo para falar para alguém que precisa ser dito? Em amor, mas que precisa ser dito? Ore a Deus pelo momento certo. Nós não conseguimos detectar, a nossa natureza humana é muito frágil e limitada, é pequena, não tem esse alcance para detectar os momentos mais adequados. Mas Deus, por graça e pelo seu poder, Ele pode nos dirigir, nos direcionar para aproveitar as oportunidades, os momentos preparados por Ele mesmo, a fim de que sejamos bênção para outras pessoas. Pense nisso. E agora, não esqueça de buscar a Deus em oração junto com a sua família e que a boa mão de Deus, como diz esse mesmo capítulo, que nós, se Deus quiser, vamos continuar analisando no próximo estudo, a boa mão de Deus esteve ali agindo na vida de Neemias e ao redor dele, que a boa mão de Deus esteja com você. Um forte abraço. Deus o abençoe.